Pessoal, vamos agora aqui chamar o Roberto Lima. Cadê o Roberto Lima? Palmas aí para o Roberto Lima. Ele vai falar uma coisa interessante, ó. Fábrica de automação, entregas contínuas na velocidade do seu negócio. E ele também vai cumprir o prazo, vai dar um show aqui, vai ganhar um livro. Olha que beleza, pessoal? Palmas mais uma vez que pro Roberto se empolgar ainda e cumprir o prazo pra gente aqui, beleza? Se eu me empolgar muito, não vou ganhar o livro. Aí eu vou ficar aqui umas 2 horas falando. Bom, aqui, né? O controle aqui? Isso. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui. A gente vai bater um papo aí na próxima meia hora sobre a fábrica de automação, um modelo que a Green 5 está implementando já há alguns anos de implementação de soluções de automação, onde a gente tem uma entrega contínua de processos. Então, é um projeto que a gente tem entregas contínuas na velocidade que o cliente precisa, na velocidade do negócio do cliente. Bom, fazendo um pouquinho do nosso comercial, né? A Green 5 é uma empresa que já nasceu focada em automação. Nós temos 5 anos de atuação e, desde o início, o foco da Green é esse: automação de processos de negócio, utilizando um conjunto de ferramentas, né? A gente começou lá atrás com RPA, hoje a gente trabalha com inteligência artificial, trabalhamos com chatbots, ferramentas de captura de dados, ferramentas de BPMS, que juntas e combinadas, digamos, elas potencializam os ganhos da automação junto aos nossos clientes, né? Bom, a gente já trabalha com dezenas de clientes ao longo da nossa história, a gente já ajudou dezenas de clientes e temos centenas de projetos, mais de 400, 500 projetos implementando ao longo desse tempo, né? Bom, aqui são os nossos parceiros, né? A IBM é um parceiro de longa data. A IBM tem uma linha de soluções na área de automação de processos de negócio. Então, a gente trabalha com diversas soluções da IBM, de captura de dados, de RPA, de inteligência artificial, através do Watson. Outro parceiro bastante importante na Green é a Automationware. Então, é uma das líderes mundiais no segmento de automação. Então, a Automationware também é um parceiro de primeira hora da Green 5. Um terceiro parceiro aqui é a Alecon. A Alecon é uma solução, é uma multinacional brasileira na área de BPMS, né? Então, através da ferramenta da Alecon, você consegue desenhar todo o teu fluxo de trabalho, etapa a etapa, caixinha a caixinha, atividade a atividade, e a partir daí você consegue executar todo o trabalho por dentro da ferramenta de BPMS, que ela faz o grande papel de orquestrador, chamando a ferramenta de RPA, chamando a ferramenta de captura de dados, chamando a ferramenta de inteligência artificial, fazendo toda essa coordenação. E a outra parceria que nós temos ali, na realidade não é uma parceria, é uma associação de empresas de inteligência artificial, da qual a Green 5 faz parte. Então, é um grupo de empresas que está presente na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem várias empresas também. Então, é um grupo muito interessante, que é de lá que a gente busca as novidades, né? A gente sabe que o que acontece hoje na Europa, nos Estados Unidos, passa um ano, às vezes menos, começa a acontecer aqui no Brasil. Então, a gente fica antenado com as coisas novas, o que vem acontecendo, através dessa associação, através da I2AI, através de seus congressos, através de seus comitês de inovação. Bom, um ponto importante, qual é a nossa abordagem? Como é que a gente consegue trabalhar, como é que a gente trabalha na área de automação? Automação para as empresas, por que uma empresa entra no mundo de automação? Para ganhar tempo. Essa é a realidade. Para substituir o trabalho humano através da automação, para você ganhar tempo. E a gente entende que para você automatizar um processo de uma forma plena, de ponta a ponta, é importante você usar esse conceito de hiperautomação, que é a combinação de diversas ferramentas em diferentes etapas do processo, para que juntas e combinadas você consegue ganhar mais, automatizar mais o processo, ou seja, aumentar os seus benefícios com a automação. Então, aqui a gente tem a nossa abordagem de automação. Na realidade, como eu falei, o objetivo da automação é substituir esse cara que está aí do lado esquerdo, substituir o ser humano. E para substituir o trabalho do ser humano, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. O ser humano tem vários órgãos que desenvolvem diversas funções
Então, você, para substituir de uma forma plena, né, substituir aquela interface entre a cadeira e o teclado, você tem que ter realmente um conjunto de ferramentas para potencializar e combinadas potencializar os ganhos nessa automação. Então, por exemplo, quando a gente fala das mãos, né, input de dados, input de informações, nós estamos falando de ferramentas de RPA, onde você faz o input em informações em sistemas, em sites, em aplicações, etc. Quando a gente fala dos olhos, que é a porta de entrada, onde a gente captura as informações, você está falando de ferramentas de captura de dados. Ferramentas que leem qualquer tipo de documento, um Word, um Excel, um PDF, uma foto de uma nota fiscal, até documentos escritos à mão. E aí você começa a combinar. Se eu consigo ter uma ferramenta que consegue capturar qualquer tipo de documento, estruturado ou não estruturado, eu posso, depois de captar essas informações, passar as informações para o RPA para fazer, por exemplo, o input de dados dentro de sistemas. Ora, se eu consigo capturar qualquer tipo de documento, é natural que eu também tenha uma ferramenta de gestão de conteúdo, que faz o papel da memória. Então, essa ferramenta, ela armazena qualquer tipo de documento e disponibiliza de uma forma muito rápida para as pessoas adequadas as informações. Através de filtros, através de seleções, você consegue ter acesso a qualquer tipo de documento de uma forma muito rápida e muito prática. Quando a gente fala do cérebro, né, a gente está falando da inteligência. Então, aqui eu tenho soluções, diversas soluções, a gente trabalha muito com o Watson da IBM aqui, soluções de inteligência artificial, que focam em quê? Elas, com base em análise do seu histórico, às vezes de 5, 10 anos, elas começam a entender um pouco as tendências e, com base em cenários, elas sugerem tomadas de decisão. Então, apoiam o ser humano, apoiam o usuário no processo de tomada de decisão. E, complementando isso tudo, fazendo grandes orquestrações, nós temos aí, fazendo o papel, né, do sistema nervoso central, nós temos as ferramentas de BPMS, onde você desenha o fluxo e em cada etapa você diz, nessa etapa aqui eu preciso de um RPA, vou disparar, essa aqui tem uma inteligência artificial, essa aqui é manual porque é uma aprovação. Então você consegue combinar todas essas soluções e aí, dessa forma, você consegue automatizar o processo de uma forma plena. Aí você pergunta, pô, Roberto, eu preciso de todas as ferramentas? Claro que não. Isso vai depender da demanda que você tem, vai depender do processo de negócio que você tem, e aí você pode usar uma, pode usar duas, começar por uma, né? O RPA normalmente é a ferramenta de porta de entrada de automação, alguns começam pelo próprio BPMS, e a partir daí você vai evoluindo, né? Bom, feito aqui o meu comercial, eu vou falar um pouquinho da fábrica de RPA, fábrica de automação, melhor dizendo, né? O que é a fábrica de automação da Green5? Esse é um modelo de serviço que a gente já usa há 2, 3 anos, mais ou menos, e o que ele difere do padrão? Quando você tem um projeto de automação, como é que funciona? A gente chega no cliente, entende, eu quero automatizar a conciliação bancária. Então, você senta lá, faz o levantamento, entende como funciona aquele processo, faz uma estimativa, apresenta uma proposta, negocia, fecha, começa o projeto. Quando acaba o projeto e o cliente quer fazer uma nova automação, esse ciclo novamente começa. E aí você acaba tendo um gap entre o fim de um projeto e o início de outro, que é justamente essa parte de levantamento, negociação, etc. Na fábrica, não. A fábrica, a gente tem um modelo de desenvolvimento contínuo. O cliente contrata uma quantidade fixa de horas. Hoje a gente tem clientes com 80 horas por mês, tem clientes com 650 horas por mês. E aí, todo mês, todo início de mês, nós fazemos um planejamento do que nós vamos desenvolver. Então, dentro do seu backlog, né, de processos a automatizar, você vê o que você vai desenvolver. Tá? Isso tudo a um preço fixo, tá? E uma quantidade de horas fixas. Então, e dentro desse trabalho todo, além do próprio desenvolvimento, à medida que você vai desenvolvendo 1, 2, 5, 10 processos, você começa a incluir nesse pacote de horas o suporte ao usuário, a sustentação a essas automações, porque, enfim, o mundo gira, né? O mundo muda, então é um site de um banco que mudou, é um processo de negócio que mudou, então a sustentação dessas automações também faz parte desse pacote.
E aqui você também utiliza uma equipe variável, né? Dentro desse pacote de horas, dentro de valor fixo mensal, você usa consultores sênios, consultores plenos, consultores júniores, ou seja, dependendo da demanda que você tem, você usa o recurso mais adequado. E para o cliente isso é transparente, né? A partir do momento que a gente fecha aquele pacote de horas por mês e define o que vai ser implementado dentro do mês, aquilo passa a ser dentro do mês um projeto fechado. Então, ao final do mês, se eu escolhi 3, 4 processos, eles passam a ser considerados um projeto fechado dentro daquele mês. Bom, como é que funciona, né? Detalhando um pouco mais essa fábrica. O primeiro passo, quando a gente implementa a fábrica, é a definição do backlog. Tá? Então, a gente senta junto com o cliente e começa a escolher quais são os processos que vão ser efetivamente automatizados. A primeira coisa é você escolher os processos candidatos, que são aqueles processos que, na visão dos clientes, na visão do usuário, são passíveis de automação. A partir daí, escolher esses processos candidatos, a gente começa a trabalhar para avaliar o retorno do investimento da automação daqueles processos. Realmente vale a pena? Aquele processo que o usuário quer automatizar, é realmente importante para a empresa automatizar, ou é importante para a área dele, ou é importante para ele? Então, a gente aqui define alguns critérios para priorizar as automações. Esse critério pode ser redução de horas de trabalho, pode ser o risco envolvido na automação, melhor dizendo, na execução daquela atividade. Então, se é um processo de muito risco para a empresa, caso haja algum erro, ele pode ser automatizado. Uma combinação desses fatores, enfim, você combina aí e define critérios bem objetivos para definir qual é a lista de processos automatizados e quem é o prioritário e quem não é. Você avalia aí também o esforço necessário, que muitas vezes o processo é prioritário, mas a gente teve um caso, por exemplo, que um cliente queria automatizar um processo de fechamento mensal, fechamento anual, melhor dizendo. Ele gastava 5 dias para fazer o fechamento anual. Só que quando você vai calcular o retorno desse investimento, era um processo complexo, você gastava muito tempo para desenvolver, para ele economizar 40 horas por ano. Então, não se pagava, né? Então, era importante para aquele usuário, porque quem fazia o fechamento anual era ele, então a dor era dele, mas olhando pela empresa, tinha outros processos que eram mais prioritários que aquele. Então, você definindo, então, fazendo essa análise de retorno de investimento e definindo essa lista de backlog, você começa, então, a fazer o trabalho, efetivamente, de desenvolvimento. A gente usa na Green5 metodologia ágil, baseado no framework de Scrum. Então, você começa a fazer as sprints. O primeiro trabalho dentro da sprint é aquela reunião de planejamento que eu comentei. Você define desse saco de backlog quais são os processos que você vai fazer. Então, independentemente da quantidade de horas, eu contratei 100 horas, contratei 200 horas, eu vou pegar daquele saco um conjunto de processos que, somados, o esforço dê exatamente aquela quantidade de horas dentro do mês. Então, a gente faz o primeiro trabalho de detalhamento desses processos. A partir daí, a gente faz todo o desenvolvimento, homologa, testa, documenta e coloca em produção, ou melhor dizendo, disponibiliza para o usuário colocar em produção. Por que disponibiliza? Porque dependendo do processo, o cliente pode optar por deixar para botar em produção um pouco mais na frente, na próxima sprint, quando chegar um outro processo que complementa ele. Mas a gente deixa ele pronto, testado, disponível para entrada em produção, né? E aí você, nessa reunião de planejamento, você define qual é a melhor equipe para tocar esse projeto. E dentro daquele mês, né, dentro daquelas sprints, você trabalha como se fosse um projeto fechado. Normalmente, dentro de um mês, a gente acaba fazendo até mais de uma sprint. Normalmente são 2 sprints. A cada 2 semanas, nós temos entregas prontas. E a partir do momento que você começa esse trabalho de uma forma contínua, né, sem parar, você começa a crescer o número de processos que você tem em produção. E aí, se faz necessário considerar também, dentro desse pacote de horas, o trabalho de sustentação, que podem ser manutenções evolutivas, corretivas, adaptativas, né? Que, como eu falei, a coisa muda. Outro trabalho que a gente pode ter aqui é o apoio aos usuários, né? O suporte aos usuários na operação desses robôs, ou até a própria operação desses robôs por parte da Green5,
que é essa operação? Disparar a execução, se ele parou por algum motivo, o robô parou porque o site do banco estava fora, porque o sistema de RP demorou a responder, que ação eu vou tomar, o que é que eu vou fazer daqui para frente? Ou seja, essa operação pode ser feita pela própria Green5 também. Isso aí é a escolha do cliente, né? Um outro ponto também dentro do pacote de serviços de automação através da fábrica é a transparência. Para nós é fundamental a gente ter uma relação de transparência junto com o cliente, de exatamente como está o desenvolvimento, o que a gente está desenvolvendo. Para isso, nós desenvolvemos um dashboard de atendimento. Nesse dashboard, você consegue ter uma visão muito clara de como está a evolução do processo de automação. Você consegue entender como é que está sendo feito, em que passo está, aquilo que eu planejei no início do mês, está caminhando bem, está caminhando mal, como é que você entende isso? Então isso dá uma transparência muito grande para o cliente, para ele ver como é que está a evolução do trabalho. E pelo nosso lado, a gente consegue planejar muito melhor. A partir dos erros e a partir dos acertos, você consegue planejar melhor e definir muito melhor a equipe que vai fazer aquele atendimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos dashboards, né? Foi. Está um pouco mais lento, né? Bom, esse primeiro dashboard aqui é o dashboard, digamos, principal que nós temos, é a porta de entrada da parte dos dashboards. Esse aqui mostra a evolução do atendimento. Quando a gente olha ali do lado esquerdo da tela, você tem automações em produção. Quantos processos já foram desenvolvidos e quantos estão em produção? Nesse exemplo, nós temos 52 processos em produção. E logo embaixo tem um cockpit, né? um indicador de como é que está a saúde do backlog. O que é a saúde do backlog? Eu tenho que ter um conjunto de processos dentro do meu backlog que sustente a sprint atual e as próximas sprints. Eu não posso acabar um mês e voltar em produção, quando eu vou pegar no meu saco para fazer as novas automações, não tem nada lá dentro. Então, ali você consegue avaliar a saúde desse backlog, ruim, regular, bom, muito bom, pela quantidade de processos e quantidade de horas, melhor dizendo, de esforço que você tem ali para desenvolver, né? E ali embaixo já tem uma informação mais detalhada disso. O meu estoque de processos em backlog, nesse exemplo, eu tenho 23 processos em backlog. Dependendo da quantidade de horas, isso vai me sustentar 1, 2, 3, 4 sprints, né? E o outro estoque que tem ali são os produtos prontos, né? Os readies. O que é isso? Quando acabo uma sprint, aquilo que eu comentei, eu posso ou colocar em produção ou disponibilizar para ser colocado mais na frente. Então, eu tenho 15 processos ali prontos, já testados, homologados, aguardando somente o melhor momento que o usuário define, que o cliente define, para ser colocados em produção. Olhando ali o nosso gráfico, a gente consegue ter uma ideia de como está sendo o consumo daquelas horas por sprint. Então, por exemplo, ali no primeiro mês, que está todo verde, eu gastei, nesse exemplo, são 100 horas, né? Então, a gente consumiu as 100 horas na automação, no desenvolvimento, né? Na sprint seguinte, parte das horas já foram gastas em ajustes e correções. E assim sucessivamente. No mês seguinte, a gente já teve algumas horas na operação. Então, você consegue avaliar como está sendo o consumo das suas horas. Poxa, eu estou gastando muitas horas no suporte, eu estou gastando muitas horas no ajuste, deixando de gastar horas de desenvolvimento. E o gráfico ali em amarelo mostra exatamente isso. E o percentual que está do lado direito da tela, né? Você consegue ver ali qual é o percentual de horas ao longo de cada sprint que você está gastando em quê? Gastando em ajuste. E aí você tem que avaliar. Poxa, deu um pico ali no mês de julho. O que foi aquilo? Foi algum erro que a gente fez na sprint anterior e que foi colocado em produção com erro? Ou foi alguma alteração de site em banco ou mudança de sistema que acarretou, teve impacto diretamente nos robôs que estavam em produção e você teve que interagir ali de uma forma rápida, né? Então você consegue, com base nesses números, entender como você está consumindo essas horas e se tem algum problema na execução, você apertar os parafusos e corrigir isso. Próximo dashboard é a parte de entregas, né? O throughput ao longo das sprints.
Então, nesse exemplo aí, um gráfico simples, então ele mostra quantos processos eu coloquei em produção naquela sprint e quantos ficaram prontos. Então, por exemplo, tem um mês ali de julho também, que tem um pico de entrada em produção. Muito provavelmente são parte dos processos que eu fiz dentro daquela sprint, que estavam prontos, eu coloquei em produção, e partes que estavam em estoque, que naquele momento eu resolvi botar eles em produção junto com os outros que ficaram prontos. Então, você consegue avaliar aí o volume de automações que você coloca em produção, coloca em live, efetivamente, sprint a sprint, mês a mês. E esse aqui, o terceiro, eu trouxe só alguns aqui, é um detalhamento do backlog. Como é que está o meu backlog? Como é que está minha demanda de processos para serem automatizados? Então, ele mostra aí a curva ao longo das sprints de quantos processos eu tenho para desenvolver. A gente também tem um gráfico desse que mostra a demanda em horas, quantas horas estimadas eu tenho para desenvolver. Então, aí eu consigo calcular quantas sprints eu tenho disponível para fazer. E ali aquele mesmo quadro, aquele mesmo detalhe da saúde do backlog, onde aqui eu mostro efetivamente quantos eu tenho em backlog. Então, ele diz que até 3 eu estou com a situação ruim, até de 4 a 5 eu estou melhor, de 6 a 7 é a condição ótima. Nesse exemplo aqui eu estou com 7 processos no meu backlog, então ele vai mostrando isso aqui. Tá? Bom, para falar dos resultados da fábrica, né, eu trouxe aqui alguns depoimentos de alguns clientes, porque melhor do que nós é o próprio cliente falar um pouquinho do que eles tiveram de ganhos aí com a automação. Então eu trouxe 3 casos aqui. O caso da Ancar, que é a administradora de shopping, a Omni, que é uma empresa de transporte aéreo, e a Argo, que também é uma empresa do segmento de shopping. Falando um pouquinho da Ancar, a Ancar é uma grande administradora de shopping, uma das 5 maiores do Brasil. Ela tem 24 shoppings, hoje ela tem mais de 6 mil lojas, e ela tem um central de serviço compartilhado, aqui no Rio de Janeiro, onde ela concentra toda a operação de back-office de todos os shoppings. Desde a compra de um parafuso, de um elevador, a manutenção de uma escada rolante, tudo é feito aqui. Contabilidade, contas a pagar, tudo nessa central. Então, o volume de processos é altíssimo, né? Então, realmente, a automação veio ajudar e hoje eles têm 28 processos automatizados e foi no modelo de fábrica. Quem vai dar o testemunho aqui é o Fernando Vanderlei, o CIO da Ancar, e vamos ver aí o que ele tem para dizer para a gente, né? Acho que ele não tem a dizer nada, né? Foi. Tá sem som aí, ó. A dúvida que Deixa eu voltar aqui, voltar. Começando é como é que deve. Acho que hoje ninguém mais tem dúvida sobre a importância da automação, a importância de RPAs dentro da companhia. A dúvida que pode surgir para quem está começando é como é que deve ser esse início, né? Se deve ser feito através de projetos contratados, qual é a melhor maneira de começar? E a gente entendeu que a melhor maneira de começar era tendo uma fábrica de automação, em que a gente teria um pool de horas contratados para atuar nessa fábrica, e essas pessoas trabalhariam junto com o nosso time interno e junto com uma área de melhoria contínua. Foi assim que a gente contratou a Green 5, e até hoje nós temos 28 processos automatizados, né, que mudaram muito o trabalho dentro do nosso CSC, inclusive fizeram com que a gente lidasse muito mais fácil, né, com o período da pandemia. Isso tem sido um grande sucesso, tal ponto que hoje nós temos 3 vezes mais horas alocadas dentro dos projetos de RPA. Legal, eu acho que o case da Ancar é um case antigo. A gente vai fazer agora em novembro 3 anos de atuação com ele, e eles estão expandindo, inclusive saíram, os processos agora não são só apenas na área de CSC, e eles estão em outras áreas também. Bom, o próximo caso que eu trouxe aqui é o da Omni. A Omni é uma multinacional na área de transporte aéreo. Ela tem uma frota de mais de 100 helicópteros e aeronaves e ela atende fortemente aqui a Petrobras na Bacia de Campos. Praticamente todos os helicópteros que atendem as plataformas são da Omni. O projeto começou lá em março de 2020, pouco antes da pandemia,
E eles hoje têm mais de 15 automações implementadas em 5 áreas de negócio, né? Na realidade, o conceito de automação, eles usam mais amplo. Eles chamam, por exemplo, uma automação, contas a pagar. Então, aqui embaixo do contas a pagar, você tem dezenas de processos aí, né? Quem vai falar é o Fred, né? O Frederico Freitas, ele é diretor de TI lá na Omni, né? Então, vamos ouvir um pouquinho o Fred. Olá, aqui é o Fred, CIO da Omni Táxi Aérea. É um prazer falar da Green5. A Green5 começou a trabalhar com a gente em março de 2020 para assumir a automação de uma outra consultoria que não tinha sido concluída. Assumiu, concluiu bem. E a partir dali nós contratamos a Green5 no modelo de fábrica. Já automatizamos 15 processos com 5 áreas de negócio diferentes. Estamos automatizando mais 2, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é julho de 2022. E as vantagens desse modelo são muito boas. Eu destaco entre elas o fato de você ter um orçamento fixo, então eu sei quanto eu vou gastar. No nosso caso aqui, um recurso full-time de 168 horas, um mês. O trabalho é feito em cima das prioridades que a gente determina, né? E o trabalho inclui a sustentação e a correção de problemas. Então, estou muito satisfeito, essa parceria já é de longa data e eu pretendo que a gente continue por mais tempo. Um abraço. Bom, vou passar para o próximo caso aqui, a gente já está finalizando. É um outro shopping, outro administrador de shopping, que é a Argo. Ela tem 21 shoppings, 4.500 lojas, e o caso da Argo é bem interessante, que eles começaram um projeto no início da pandemia, quando estava aquele caos, todos os shoppings fechados, lojas fechadas, zero de receita. Eles tomaram uma decisão realmente fora da caixa. Eles resolveram aproveitar a ociosidade dos funcionários, já que estava toda a operação parada, para otimizar os seus processos. Eles usaram, então, aquele tempo disponível de todo o time para entrar com um projeto forte de automação, para quando saísse da pandemia, eles saíssem mais fortes. E foi isso que eles fizeram. Aqui a gente tem o testemunho do diretor financeiro, do CFO, que é o Silvio, né? Então vamos ouvir aqui. O caso deles é o Case Argo, que eles chamaram de batizado. A pandemia teve um grande impacto no segmento de shoppings. Lojas fechadas, faturamentos próximos de zero e fechamento de postos de trabalho. Isso nos incentivou a pensar fora da caixa e refletir em como poderíamos ser mais eficientes e, ao mesmo tempo, reduzir custos. Decidimos, então, aproveitar esse momento para antecipar alguns projetos, entre eles um investimento em automação de processos, que, apesar de necessários, ocupavam muito tempo da nossa equipe operacional. Dessa forma, quando as operações voltassem à normalidade, estaríamos mais fortes, preparados e eficientes. Nasceu assim o projeto Argos, e nosso primeiro funcionário digital. A área financeira é uma área que possui diversas atividades com essa característica, manual, repetitivo. Por isso, decidimos iniciar a jornada digital pela automação do contas a pagar. Caprichado no vídeo. O projeto teve duração de 12 semanas, porém, em função do modelo de implantação adotado na Argo, a cada 3 semanas tínhamos um conjunto de atividades automatizadas e prontas para o uso. E, em pouco tempo, os primeiros benefícios começaram a aparecer. A Green5 foi uma escolha natural, pois além da grande expertise em automação de processos, eles conhecem bastante o segmento. Outro ponto importante é que eles entenderam o momento e conseguimos executar o projeto dentro do prazo e do orçamento previsto. A implantação do projeto Argos nos permitiu ter processos automatizados 100% alinhados com as políticas de governança da Argo e em conformidade com as boas práticas da ESG. Com o Argos, estamos dando um passo importante na Argo rumo à transformação e à inovação nos processos, atendendo às necessidades dos nossos clientes e colaboradores. Bom, legal, pessoal. Já estou aqui no final da minha apresentação. Bom, quais são os benefícios da automação em conjunto com o modelo de serviço que é a fábrica, né? O primeiro é planejamento, né? O primeiro é o planejamento, que a partir da fábrica você consegue fazer todo o seu roadmap de implantação, de automações, e você ganha velocidade. A cada vez que você trabalha mais tempo, mais processos estão em produção. O segundo é que você dá às empresas, dá aos clientes, um bem tão escasso hoje nas empresas, que é tempo. O que mais se ouve nas empresas é que não tenho tempo para fazer isso. A partir do momento que você faz uma automação planejada, dentro do modelo de fábrica,
você consegue ter equipes mais motivadas, porque a atividade chata, burocrática, deixa de existir, com foco na estratégia da empresa, foco no cliente e foco no negócio. Era esse aí o recado que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho aqui. Eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão. Senão a gente está aqui na feira, na área de stand, o stand da Green na última rua daqui para lá. Bom, estou aberto aqui a pergunta, se alguém tem. Tem uma perguntinha lá atrás. Opa! Roberto. Parabéns, pessoal. Palmas para ele aqui. Na verdade, tem 30 segundos. Eu acho que não vai dar para pergunta, não. Você tá na feira, alguém quer fazer uma pergunta, é só procurar então ele, pessoal. Alguém tem uma pergunta rápida aí? Aqui, rapidinho aqui. Rapidão, vai lá. Desses cases que você comentou aí, qual que é o percentual entre BPMS, RPA e inteligência artificial? Opa, pode pegar. Todos eles têm RPA, tá? 100% deles. E 2 deles têm também BPMS e um deles tem a parte de captura de dados. Perfeito, obrigado. Ok? Vamos entregar aqui o livro. Ó, ganhou por causa de 1 segundo. Olha que beleza. Ganhou o livro, valeu. Não, um só.